Quero narrar uma história de Jesus hoje que está no livro de Gênesis. Aí você vai me dizer, mas como assim? História de Jesus no livro de Gênesis? Está lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, nos Evangelhos. Mas é verdade. E eu vou te dizer que essa história de Jesus é a história de Jesus com Abraão. Mas Jesus com Abraão, eles não viveram na mesma época. Tudo isso é verdade. Porém, essa história que eu quero contar a vocês foi uma primeira manifestação de Jesus no Antigo Testamento. É verdade. Jesus teve ocasiões em que ele apareceu, o próprio Deus encarnou em ocasiões especiais no Antigo Testamento. E a primeira delas está lá em Gênesis capítulo 14. E essa história começa com Abraão. Abraão, ele vai guerrear contra 5 reis, contra 4 reis, melhor dizendo. O seu sobrinho Ló foi capturado por aqueles reis, e ele vai lá, junta 318 servos, pessoas que não eram guerreiras, e eles vão lá em busca dos seus sobrinhos e daqueles reis, e ele guerreia com esse exército pequeno, e ele vence, ele traz ali o seu sobrinho e familiares, mas traz o despojo também de tudo aquilo que ele conquistou daquela guerra. E no caminho de retorno daquela guerra, com quem que ele se encontra? Com uma figura muito estranha no Antigo Testamento, com um sacerdote chamado Melquisedeque. Pois bem, esse Melquisedeque, ele aparece lá em Gênesis 14, e lá no Novo Testamento existem muitas referências de pessoas do Antigo Testamento. Davi é lembrado, Moisés, porém a pessoa que é mais lembrada no Novo Testamento, do Antigo Testamento, era esse tal de Melquisedeque. Ele tem mais citações até do que o próprio Moisés. Mas quem era esse Melquisedeque? Ali em Gênesis 14, a gente não entende muito bem quem ele é, só diz ali o texto que está lá em Gênesis 14, que Melquisedeque era o seu nome, e olha que interessante, Melqui, rei, Zedeque, justiça. O nome daquele sacerdote era rei da justiça. Outra informação que está ali em Gênesis 14, que ele era rei de Salém. Salém significa Shalom, que significa paz. Rei da justiça, rei da paz. Enigmático. Só que quando você vai ler no Novo Testamento, o livro de Hebreus, dá mais detalhes a respeito desse Melquisedeque. Diz que ele era um sacerdote que não tinha começo nem fim de dias, como assim? Que não tinha genealogia, como assim? É alguém que surgiu do nada. Então o que a gente entende? Que aquela figura, aquele sacerdote que aparece a Abraão na volta daquela guerra, era o próprio Senhor Jesus, no que os teólogos chamam de cristofania, que era uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Por isso que eu estou falando que aquela história é uma história de Jesus. É a aparição de Jesus numa pessoa chamada Melquisedeque. O que acontece ali? Abraão volta dessa guerra e ele está ali naquele vale que se chama Vale do Cedron. Ele está numa região maior que se chama Vale do Cedron, era o Vale de Savé, que era o Vale dos Reis, mas estava numa região maior que era o Vale de Cedron. Sabe o que significa Cedron? Trevas. E estava junto com Abraão ali, chegou naquela conversa junto com Melquisedeque, estava lá o rei de Sodoma, que era o Bera. O que é Bera? Filho do mal. Olha só, Vale de Trevas, o filho do mal junto com ele. Quem que aparece nesse cenário? Melquisedeque, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Mas o que eu quero me ater hoje aqui é que nesse momento, primeira aparição de Jesus no Antigo Testamento, toda vez que a Bíblia registra a primeira vez de qualquer coisa, ali tem lições, ali tem princípios, ali tem coisas que podemos aprender para a nossa vida como um todo. E ali na primeira aparição de Jesus no Antigo Testamento, primeira coisa que Jesus faz, ou que Melquisedeque faz, quando Abraão volta, Melquisedeque, ele aparece ali naquele caminho de Abraão, e ele oferece para Abraão duas coisas, pão e vinho. Primeira coisa, oferece pão e vinho. Qual o significado disso? Pão e vinho. O próprio Senhor Jesus, agora encarnado num tipo chamado Melquisedeque, oferece pão e vinho. Tem uma coisa muito poderosa no Novo Testamento a respeito desses dois elementos. Aliás, toda a cultura antiga de Israel, ela girava em torno de 3 produtos, que era o grão,
que era o vinho e que era o óleo. Né? Isso tinha lá no templo, era oferecido como pelas pessoas que frequentavam o templo, eles tinham um estoque de grão de vinho e de óleo. E esses elementos dizem muito para a gente. Jesus, quando ele veio aqui, no seu ministério, quando o Deus se fez carne, Jesus habitou entre nós, ele disse assim, eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele diz, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele diz que quem come desse pão tem vida e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E Jesus ensina, na última noite, na noite da ceia em que foi traído, ele passa para os seus discípulos e a nós, por consequência, uma celebração chamada a Santa Comunhão, a ceia do Senhor, que ela é formada por esses dois elementos, o pão e o vinho, exatamente os elementos que Melquisedeque ofereceu para Abraão, pão e vinho. Mas o que significa isso? Se a gente for analisar o significado de pão e vinho, significa que naquela primeira aparição de Jesus para Abraão e no seu primeiro encontro com Jesus, guarda isso, o que Jesus oferece? Ele oferece pão, ele oferece vinho. E pão e vinho significam comunhão. Paulo escrevendo lá aos Coríntios, ele fala, escuta, o sangue não é a comunhão, o vinho que a gente bebe não é a comunhão com o sangue de Jesus, o pão que a gente come não é a comunhão com o corpo de Jesus. Então o pão e o vinho, eles simbolizam a comunhão, a participação do corpo e do sangue de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus oferece num relacionamento, seja com Abraão, seja com qualquer ser humano, seja comigo ou com você, a primeira coisa que Jesus oferece é a conexão com Ele, é a participação dele em mim. E para que isso ficasse muito claro para todo mundo que ouve a respeito de pão e de vinho, se Jesus fala o seguinte, olha, quem vestir essa túnica, essa roupa, vai ser um só comigo. Quem colocar esse calçado vai ser um só comigo. Quem colocar esse anel, quem colocar esse chapéu. Ora, quando eu coloco uma roupa, não posso dizer que essa roupa faz parte de mim. Quando eu coloco um calçado, não posso dizer que esse calçado já é parte do meu corpo. Mas quando eu como alguma coisa, quando eu bebo alguma coisa, aquilo entra para dentro de mim. Ali Jesus dá o tom de qual é a relação que ele quer ter com a gente. Não importa quem. Não importa quem. O primeiro contato com Abraão foi isso, pão e vinho. Ah, mas Abraão era um homem que não cometia erros? Cometeu, gente. Abraão mentiu quando ele foi para o Egito, que Sara era sua mulher. Mentiu de novo. Abraão não era uma pessoa perfeita. Para lá de ser uma pessoa perfeita. Mas como é que Abraão foi aceito por Melquisedeque? Como é que Jesus aceitou Abraão? Ora, porque a primeira coisa que Jesus quer de mim é se unir a mim. Mas baseado em quê? Baseado na minha vida, na minha santidade, no meu currículo, na minha honorabilidade? Não. Ele simplesmente ama o pecador. Você quer entender como é que Jesus nos trata ou como ele quer se conectar comigo e com você? Olha lá a parábola do filho pródigo. Vê lá a figura do pai e do filho pródigo. Como que o pai recebe o filho depois do filho gastava o dinheiro do pai? Como o pai recebe o filho depois do filho ter desprezado o pai? Ter renegado o seu pai? Como o pai recebe o filho quando esse filho volta com a cara quebrada, todo sujo, esfomeado? Como que o pai recebe? O pai abraça, beija. O pai vai lá e coloca no seu filho uma sandália, coloca um roupão novo, cheiroso, dá a ele uma festa. Essa é a recepção, essa é a intenção de Jesus, independente de quem seja. Mas no momento que você se apresenta, você é recebido com pão e vinho. Você é recebido com a sua carne e com o seu sangue. Ele quer se juntar a você, ele quer uma conexão com você. Tem um texto que eu gosto muito lá em Colossenses capítulo 1, verso 12, que a Bíblia diz uma tradução assim, ele nos fez idôneos para participar da sua herança. Mas a palavra no grego significa que ele nos qualificou. Para você se unir a Jesus, você não precisa se qualificar. É uma mentira. É antibíblico quando alguém fala que você precisa melhorar a sua vida, os seus caminhos, deixar de pecar, parar de ter vícios, para que Jesus te aceite. Isso não é verdade. Na verdade, quem me qualifica para Ele é Ele mesmo. Notem, Abraão não fez uma ceia, Abraão não fez um banquete. Abraão recebeu aquela comunhão, recebeu aquele pão, recebeu aquele vinho.
Ele recebeu essa conexão com Melquisedeque, essa conexão com Jesus. Mas o que significa uma coisa e outra? Jesus ele fala o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus ele deu de si mesmo na cruz como um pão. A sua carne foi dada na cruz. E por que a sua carne foi dada? Foi dada porque na sua carne ele trouxe todos as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Jesus na cruz derrama o sangue, que é simbolizado pelo vinho e que foi oferecido por Melquisedeque e Abraão. O que significa Jesus ter derramado na cruz o seu sangue? Significa que eu fui perdoado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, mas ele morreu por todos os meus pecados e eu fui perdoado. Então ele estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu quero dar para você saúde, porque a minha carne, no meu corpo, foram levadas todas as suas dores, as suas enfermidades, e eu quero te dar bem-estar, eu quero te dar saúde. Abraão, eu levei na cruz os teus pecados, eu paguei com o meu sangue, por isso eu quero que você tome desse sangue, que significa perdão, aceitação, olhar no meu olho. Eu te recebo e aquilo que é meu é teu, você me pertence e tudo aquilo que é meu te pertence. Esse é o vínculo, essa é a conexão que Melquisedeque queria ter com Abraão, ou que Jesus quer ter com você. Notem, quando o povo estava lá, o povo de Israel estava cativo no Egito, Deus levanta Moisés e agora vai tirar aquele povo de lá. 9 pragas e chega na 10ª, a morte do primogênito. Deus avisa Moisés para que Moisés avise o povo que naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito. E cada família deveria preparar para si um cordeiro. Esse cordeiro, ele devia ser morto, com sangue derramado, e eles deveriam assar na brasa esse cordeiro. Notem bem, com as suas patas, com a sua cabeça e com as suas entranhas. Era o cordeiro inteiro. O povo que estava 400 anos no Egito, como escravo, trabalhando como escravo, morando como escravo, comendo como escravo. Não tenho dúvida que naquela comunidade de Israel tinha pessoas ali com síndrome do pânico. Imagina viver nessa tensão, naquele clima de cativeiro. Tinha pessoas ali com problemas seríssimos nos seus braços, nas suas pernas, na sua coluna, porque o fardo era grande, o peso era grande, o trabalho era exigente demais. Pessoas ali com males nos seus órgãos, nas suas vísceras, pessoas com tuberculose, pessoas com mal no seu estômago, no intestino, nos rins, no fígado, toda sorte de enfermidade, porque o ambiente era hostil demais. Mas naquela noite, Deus manda que um cordeiro seja assado com tudo que ele tinha. Sabe por que isso? Porque quando a gente olha para aquele cordeiro, ele é o símbolo de Jesus. Quando Jesus sobe na cruz, ele leva todas as minhas dores e enfermidades. Sabe que na terceira carta de João, no verso 2, João ele escreve assim, para o destinatário da carta: eu oro para que vocês tenham saúde e sejam prósperos, assim como é próspera a alma de vocês. Oração bíblica, saúde, prosperidade material. Olha, mas o que é isso? Esse é o evangelho da prosperidade? Não, esse é o evangelho da graça, que traz prosperidade, que traz saúde. Então, naquela noite fatídica, quando eles assaram aquele cordeiro, o que estava acontecendo ali, talvez eles não entendessem na sua plenitude, mas é que naquele cordeiro assado, tudo foi assado. Porque Jesus carregou no seu corpo todas as minhas dores e enfermidades. Ele carregou todos os males que aqueles judeus tinham nos braços, de tanto carregar peso. Ele carregou todos os males que cresciam nas pernas, na coluna, nos seus órgãos. Então por isso que aquele cordeiro foi assado inteiro, para mostrar que ali Deus estava redimindo o povo de todos os seus males, de todas as suas enfermidades. E eu não estou exagerando não, porque no Salmo 103 fala que naquela saída do Egito, mais de 2,5 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas, não existia um enfermo. Não existia um enfermo. Não tinha antes? Tinha. Mas naquela noite, ao comer aquele cordeiro, que era o símbolo de Jesus, foi feita aquela conexão. Aquela conexão que Melquisedeque estabeleceu com Abraão, que ele queria se conectar a ele na base do seu corpo, na base do seu sangue, na base do pão e na base do vinho. Mas quando aquele povo come aquele jantar, no dia seguinte levantou aquele povo completamente são, 100%. Nenhum enfermo. Porque o cordeiro levou todas as enfermidades. Então a primeira ação que Jesus tem, quando ele quer se aproximar de você,
Ele quer se conectar a você, independente de quem você seja, porque Ele é que te qualifica. No sistema sacrificial israelita tinha uma coisa muito interessante. Existiam alguns tipos de sacrifício. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pacífico. Então tinha um sacrifício que era o sacrifício pacífico, que o ofertante estava feliz da vida, estava querendo agradecer a Deus pelas bênçãos. Então ele trazia ali um animal, podia trazer outras coisas também, mas ele trazia um cordeiro. E quando era uma oferta pacífica, aquele cordeiro ele tinha que ser devidamente cortado ali pelo sacerdote. E aquele sacrifício específico, o peito do cordeiro, ele ia para a casa do sacerdote, para o sacerdote comer com a sua família o peito do cordeiro. E por que o peito do cordeiro? Olha bem, a lei, que nunca pretendeu salvar absolutamente ninguém, a lei não salva ninguém. Quem quer se esforçar para guardar a lei não vai conseguir guardar a lei, e a lei mata. E a lei teve esse propósito, a lei é boa, é perfeita, só que a gente não consegue guardar 100%. Mas quem pretende guardar a lei é uma luta em glória. Porque a lei teve um propósito de mostrar a mim que eu não consigo ter o padrão do caráter de Deus. Eu jogo a toalha e recebo o meu representante, chamado Jesus Cristo. Eu assumo os meus pecados e reconheço um Salvador. Muito bem, na lei existia um preceito magno que era o seguinte: talvez eles considerassem ali, os judeus, o maior dos preceitos da lei. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Amarás, você, faça, tente. Será que você consegue? Se a partir de hoje você amar a Deus dessa forma, mas onde significa que você não amou de toda a sua mente, todo o seu coração, já falhou. Mas percebe, a lei tinha esse fardo, esse jugo, que ninguém conseguia cumprir. Porque a lei estava ancorada no amor que o homem tem por Deus. Jesus agora vem com um novo mandamento. Eu peço que vocês amem, assim como eu amei vocês. Nessa nova relação que Jesus quer com você, o que vai te qualificar não é o seu amor por Deus, mas o amor de Jesus por você. É por isso que o sacerdote ficava com o peito, onde está o coração. E aquele era o peito do cordeiro. Ele estava tomando para si o amor de Jesus por ele, não o seu amor por Jesus. A ceia que Abraão recebeu ali, recebe ali Jesus Cristo, e Jesus já oferece a ceia, a comunhão, o vínculo, a conexão, que tinha ali o pão, dizendo para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar fisicamente. E sabe de uma coisa? Abraão morreu idoso, cheio de saúde, e a Bíblia diz, com ouro, prata e gado, próspero. E sabe de uma coisa? Eu te dou, Abraão, o vinho que simboliza o meu sangue. Há uma conexão, Abraão. Eu morri por você na cruz. Eu estabeleci uma nova aliança. Você é meu. O que eu queria te deixar hoje, nessas rápidas palavras, é que Jesus, o da Bíblia, é esse. Todas as pessoas que se achegaram a Jesus, ele recebeu. Porque o que ele queria com as pessoas é essa conexão. Recebeu o pobre, recebeu o rico, recebeu a prostituta, recebeu a adúltera, recebeu o publicano, foi comer na casa de fariseu. Não queriam que as crianças chegassem perto dele, os discípulos estavam proibindo, e falavam assim, traz. E os pais traziam as crianças para ser abençoada, ele superava a expectativa e abraçava e pegava aquelas crianças no colo. Porque Jesus quer conexão com você. Mas eu sou pecador, eu sou indigno. Jesus veio como Salvador. Salvador dos seus e dos meus pecados. O que eu te convido hoje a entender que o que Jesus tem para oferecer para você, e ele ofereceu para Abraão. Ele quer oferecer esse vínculo, essa conexão, com base no pão, no corpo dele que foi moído na cruz, com base no vinho, no sangue dele que foi vertido na cruz. Você é perdoado e você é saudável. E para encerrar, depois que Jesus, ou Melquisedeque, faz isso, não tinha falado nada, a primeira fala de Jesus no Antigo Testamento: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Olha só, a primeira coisa que ele oferece para Abraão, que não era perfeito: Abraão, eu quero vínculo com você.
toma minha carne, toma meu sangue, ingere isso, coma, beba, porque isso é saúde para o seu corpo, isso é perdão para os teus pecados. Abraão, você é bendito. Esse é o olhar de Jesus para você. Então entenda que o Jesus da Bíblia não é muitas vezes o Jesus que a gente ouve por aí e que outros falam, mas o Jesus da Bíblia é um Jesus que quer te receber. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua oferta na cruz, porque o Senhor deu do teu corpo e deu do teu sangue. E hoje eu tenho dois elementos, que é o pão e o vinho, ou o suco de uva, que eu posso frequentemente recorrer a eles para me lembrar dessa oferta e de que o que o Senhor quer comigo é uma conexão inseparável. O Senhor não quer estar ao meu lado, o Senhor não quer estar perto, o Senhor quer estar dentro de mim. Aliás, o Senhor colocou o teu Espírito para morar dentro de nós. Em nome de Jesus eu oro para todos que estão me ouvindo agora, que se tem alguma imagem de um Jesus distante, tirano, que está apontando o dedo, torcendo o nariz e acusando de pecados, que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, agora entre nesses corações, entendendo que Jesus que foi quem nos qualificou e que Ele que oferece o do seu corpo e do seu sangue, e não que eu tenho que fazer isso ou chegar lá. Senhor, oro para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que nesse momento, pelo poder que é no nome de Jesus, elas sejam curadas, porque no teu corpo o Senhor levou a enfermidade delas. E oro para que pessoas que estejam aqui com sentimento de culpa, elas sejam libertas dessa mentira e que essa fortaleza caia por terra, porque elas são sim perdoadas, são justos. Senhor, que esse dia seja um dia de mudança nessas mentes. Promove essa mudança de entendimento. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.